Nesta aula, nós vamos corrigir mais alguns exercícios de orações subordinadas e logo em seguida seguiremos para o período composto por coordenação. Então, primeiro, lá no nosso livro de atividades, nosso caderno de exercícios, certo? Para corrigirmos os últimos exercícios. Então, aqui no livro de exercícios, nós havíamos parado no exercício de número 3. Então, eu começo a resolução de exercícios a partir do número 4. Vocês podem interromper, fazer perguntas a qualquer momento no chat ou por meio do microfone, certo? Desligando aqui só o meu celular, esqueci. E aí, vamos conversando aqui juntos. Então, questão número 4. Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Esta questão deverá ser respondida com base no texto a seguir. Os discípulos de Khan. A bem-sucedida trajetória do americano Salman Khan, ou Sal, um matemático de 35 anos, que largou o mercado financeiro para tornar-se o maior fenômeno do ensino dentro e fora da internet, vem servindo de inspiração para um grupo de brasileiros com jeitão e ambições muito semelhantes. Cada aluno assiste a aula no seu ritmo, em casa ou na escola, e depois segue para a etapa de exercícios, que muitos dos sites brasileiros já disponibilizam. É aí que está um dos grandes saltos. Os desafios vão ganhando complexidade à medida que os alunos resolvem as questões. Arthur, eu não sei se eu já indiquei para você, se você já fez uso, certo? Mas a plataforma do Khan, em especial para a área de exatas, é muito bacana, tá? É de graça, você pode fazer um cadastro lá. Coloquei o nome da plataforma ali no chat. Voltando lá. Na linha 3, o nexo para e na linha 11, o nexo à medida que estabelecem respectivamente uma relação de. Então, lá na linha 3, que largou o mercado financeiro para tornar-se o maior fenômeno do ensino dentro e fora da internet. Nas duas últimas linhas, os desafios vão ganhando complexidade à medida que os alunos resolvem as questões. Arthur, este para e este à medida que expressam qual nexo? Finalidade e proporcionalidade. Perfeito. Que é exatamente a letra A. Arthur, veja que neste caso eles estão explorando mais o significado da conjunção e a relação semântica do que os processos sintáticos, classificações e assim por diante. E veja que é de uma universidade pública, né? Então, observe que grandes provas normalmente não pedirão a classificação da oração, pedirão só para que você observe processos semânticos e associe esses aspectos gramaticais à compreensão do texto. Questão número 5. No trecho abaixo, um comediante norte-americano faz, a respeito de si próprio, uma afirmação de sentido irônico e humorístico. Já enfrentei plateias tão terríveis que as pessoas amarravam seus tomates na ponta de um ioiô para me acertar de novo. A segunda e a terceira orações estabelecem, nesse período, relações sintático-semânticas que determinam suas respectivas classificações. Identifique a alternativa em que essas classificações estão, pela ordem corretamente indicadas. A primeira coisa que precisamos fazer numa questão como essa é definir quais são as orações a partir dos verbos presentes no período. Então, olhe lá comigo. Já enfrentei plateias tão terríveis que as pessoas
amarravam seus tomates na ponta de um ioiô para acertar-me de novo. Então, nós temos aí as 3 orações. Então, já enfrentei plateias tão terríveis, oração 1. Que as pessoas amarravam seus tomates na ponta de um ioiô, oração 2. Para me acertar de novo. Ótimo. Agora, vamos pensar cada uma delas, em especial a segunda e a terceira oração. Já enfrentei plateias tão terríveis que as pessoas amarravam seus tomates na ponta de um ioiô. Esse que as pessoas amarravam seus tomates na ponta de um ioiô refere-se a plateias, certo? Essas plateias terríveis. E está caracterizando essas plateias. Então, é uma oração adjetiva. Como ela não veio isolada pela vírgula, certo? É uma adjetiva restritiva. Então, primeira oração, uma adjetiva restritiva. Logo na frente, para que elas amarravam seus tomates na ponta de um ioiô? Para me acertar de novo. Nessa última oração, nós temos a finalidade. É uma adverbial final, que indica a finalidade de amarrar os tomates na ponta de um ioiô, certo? Então, aqui estamos diante de uma adjetiva restritiva e de uma adverbial final. Desta forma, marcamos letra A. Aí observem assim. Esta questão parece não ser de vestibular. Então, isso significa que essa situação de pedir a classificação da oração, dizer qual é a classificação dessa oração, é mais comum em questões didáticas. Nas questões de vestibular, eles trabalham com o processo semântico e não com a descrição gramatical e a classificação gramatical. Agora, a outra etapa da nossa tarefa aí. Vamos lá juntos. Questão número 6, Mackenzie, São Paulo. O leão e a raposa. É uma fábula de Esopo, certo? O leão e a raposa. Um leão envelhecido, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. Então, foi a uma caverna, deitou-se e se fingiu de doente. Dessa forma, quando recebia a visita de outros animais, ele os pegava e os comia. Depois que muitas feras já tinham morrido, uma raposa, ciente da armadilha, parou a certa distância da caverna e perguntou ao leão como ele estava. Como ele respondesse mal, e lhe perguntasse por que ela não entrava. Disse a raposa: ora, eu entraria se não visse marcas de muitos entrando, mas de ninguém saindo. Certo? Assinale a alternativa correta. O fragmento. Não podemos mais procurar alimento. Não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, apresenta a causa da decisão assumida pelo leão. Vamos verificar juntos? Linhas 1 e 2. Um leão envelhecido, que não pode mais procurar alimento por sua própria conta, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, julgou que devia e tarará. Aqui, pessoal, observem. Buscar uma seta. O verbo está na sua forma nominal gerúndio. Então, trata-se de uma oração reduzida. O conectivo ele foi retirado aí da oração. Esta oração ela está intercalada no meio de uma outra. Julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. Então, veja só. O leão envelhecido julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. Esse leão envelhecido é qualquer leão envelhecido? Aí nós temos lá, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta.
que não pode mais procurar alimento por sua própria conta. Então, ali eu tenho uma adjetiva explicativa que caracteriza este leão envelhecido. Por isso, a letra A não é a nossa resposta. A narrativa contém apenas discurso indireto, aquele em que o narrador faz uma paráfrase da fala dos personagens. Se vocês observarem aqui neste trecho, que fica mais abaixo, nós temos, como ele respondesse: mal, disse a raposa, ora, eu entraria se não visse marcas de muitos entrando, mas ninguém saindo. Então eu tenho discurso direto, certo? Há uma fala do leão e há uma fala da raposa. Então, letra B não serve. O uso do subjuntivo em respondesse e perguntasse, linhas 9 e 10, denota a mesma ideia de hipótese presente. O que você faria se ganhasse na loteria? Esse o que você faria se você ganhasse na loteria, né? Se ganhasse na loteria, indica uma possibilidade no futuro, algo que talvez aconteça. Agora veja ali. Como ele respondesse mal e lhe perguntasse por que ela não entrava, disse a raposa. Então ali está falando de um fato no passado e não de uma hipótese no futuro. Não tem o mesmo sentido de o que você faria se ganhasse na loteria. Na linha 6, o pronome os nas duas ocorrências evidencia que a relação de coesão é estabelecida com o elemento que será apresentado no texto apenas após os pronomes. Quando o termo aparece antes do pronome, é uma anáfora, retomada de termo anterior. Quando o termo aparece após o pronome, é uma catáfora, uma busca de termo posterior. Então vamos lá na linha 6, e aqui eu tenho o pronome os. Separar com uma outra cor, na verdade com um quadrado. Os. Estão aí os pronomes. Nós teremos que ler antes para ver se o termo a que ele se refere não apareceu antes, certo? Então, a partir do final da linha 2, julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. E então foi a uma caverna e deitou-se e se fingiu de doente. Dessa forma, quando recebia a visita de outros animais, ele os pegava e os comia. Então, esse os aí é outros animais e apareceu antes. Então, dessa forma, nós vamos observar que aquela alternativa ali abaixo, ela está errada, porque o termo a que este pronome se refere é anterior a ele e não posterior. Vamos verificar juntos aqui a alternativa? Na linha 6, o pronome os, nas duas ocorrências, evidencia que a relação de coesão é estabelecida com o elemento que será apresentado no texto apenas após os pronomes. E nós vimos aí que o termo que é referência do pronome é anterior. A partícula já denota temporalidade, relacionada exatamente a um momento presente, como em faça isso já, agora mesmo, lá na linha 6. Depois que muitas feras já tinham morrido, uma raposa, ciente da armadilha, parou a certa distância da caverna e perguntou ao leão como ele estava. Então aqui nós temos esse já, né? Marcá-lo aqui. Aqui tem uma referência de tempo, sim. Agora vamos reler a alternativa para que verifiquemos se é da maneira como está escrito lá. A partícula já, linha 6, denota temporalidade. Então, é algo ali fala que já ocorreu, que já aconteceu, relacionado exatamente ao momento presente, como em faça isso já, agora mesmo. Só que aqui a ideia é de faça isso agora, né? E lá é de que aconteceu antes.
É isso mesmo? Me ajudem aí. Vamos ler lá novamente? Depois que muitas feras já tinham morrido, uma raposa ciente da armadilha parou a certa distância da caverna e perguntou ao leão como ele estava. Não é de faça isso agora. Nós vamos ter que revisar aqui. Tem alguma alternativa que não foi adequadamente julgada por mim. Eu desconfio que seja a alternativa A. Então nós vamos julgá-la de novo, juntos. Se for o caso, eu reestruturo a sentença com a oração desenvolvida para que a análise fique melhor. Só um momento. Vou reestruturar aqui a oração que está reduzida para que a gente possa refletir melhor sobre ela. Olhem lá. Não podendo mais procurar alimento por sua própria conta. Eu entendi aqui o que aconteceu, tá? Só um momentinho. Vou ligar aqui esse trecho para que vocês observem melhor. É o seguinte. Leiam sem a oração destacada em verde. Um leão envelhecido julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. Por que ele julgou que devia arranjar um jeito de fazer, né? De se alimentar, de arranjar o seu próprio alimento? Porque ele não podia mais procurar alimento por sua própria conta. Então, ao fazer essa relação agora de sentido, eu tenho a causa da decisão do leão, da decisão assumida por ele. Então ali nós temos uma relação de causa e consequência sim. Eu tinha julgado como adjetiva, tá? Só que nesse caso não é. A resposta é letra A. Eu vou retornar ali para que a gente possa verificar juntos. Então marquei a letra A ali abaixo. Então de novo. Um leão envelhecido, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. Então, julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso é consequência de não poder mais procurar alimento por sua própria conta. Então, o que está marcado em verde é uma indicação de causa. E neste caso, a oração está reduzida por meio de um verbo no gerúndio, certo? Questão número 7. Considere estas duas orações. As condições de trabalho na escola tornaram-se muito ruins. A maioria dos professores pediram demissão. Então, observe que são dois períodos independentes com informações diferentes. Fazendo as adaptações necessárias, reúna-as em um período composto de tal maneira que a oração 1 se classifique como oração subordinada adverbial causal e a oração 2 como principal. Então, aqui nós vamos precisar redigir essa possibilidade de resposta. Só um momentinho, organizar aqui a minha tela. Vejamos. Então, a número 1 tem que ser a causa da número 2. Então, a número 2 será a oração principal e a 1 será uma adverbial causal. Então, as condições de trabalho na escola tornaram-se muito ruins. Com esse tamanho de letra, nós não vamos conseguir, então vou ajustar aqui. Enquanto isso, se alguém tiver alguma sugestão, qual conectivo aqui eu posso utilizar para indicar causa, por exemplo? Sugestões, gente, de conectivos que indiquem causa?
Olhem só, alguma sugestão? Vou usar devido. Não, né? Então tá bem. As condições de trabalho na escola tornaram-se muito ruins. Devido às condições de trabalho na escola terem se tornado muito ruins, a maioria dos professores pediram demissão, certo? Então eu vou ajustar aqui, trazer aqui para cima. Agora vamos fazer a letra B. A oração 1 se classifique como oração principal e a 2 como subordinada adverbial consecutiva. Agora eu preciso indicar consequência. B. As condições de trabalho. A primeira eu vou colocar colchetes e reticências, tá? Porque senão aqui a tela vai ficar muito cheia. As condições de trabalho na escola tornaram-se muito ruins, que a maioria dos professores, eu teria que colocar um tão na outra, tá? Pediram demissão. Alguma pergunta sobre essa questão? Tudo em ordem? Então vamos para a questão de número 8. Uel, Paraná. Considere os períodos a seguir. Para o homem da cidade, ser feliz se traduz em ter coisas. Quanto mais engenhocas mecânicas possuir, mais feliz se presume. Para isso se escraviza, trabalha dia e noite e se gaba de ser bem-sucedido. Assinale a alternativa correta quanto às relações de sentido no trecho em destaque. Então, quais são as relações de significado naquele trechinho ali? Enquanto mais engenhocas mecânicas possuir, mais feliz se presume, há uma relação de proporcionalidade. Parece que sim, né? Quanto mais engenhocas ele tem, mais feliz ele é. Mas deixemos a letra A esperando. O pronome se, em mais feliz se presume, refere-se à ideia de condição. Não. Esse se está junto ao verbo, gerando uma ideia ou de reflexividade ou de voz passiva. Nós temos que voltar lá e observar. Quanto mais engenhocas mecânicas possuir, mais feliz se presume. Então, mais feliz ele se considera, certo? Então, não tem nada a ver com condição. Letra C. Pronome se em se escraviza foi empregado para marcar a indeterminação do sujeito. Não. Ele escraviza a si mesmo. Então, reflexividade. D. O conectivo e em e se gaba de ser bem-sucedido estabelece uma relação de conexão de ações cujos sujeitos são diferentes dentro do período. Vamos lá? Para isso se escraviza. Quem se escraviza? Né? O homem da cidade. Trabalha dia e noite. Quem? O homem da cidade. E se gaba de ser bem-sucedido. Quem? O homem da cidade. Então, esse e está ligando uma oração que tem o mesmo sujeito das anteriores. Por isso, não é a resposta. Letra E. O conectivo para isso indica uma ideia de concessão em relação ao primeiro período. Na verdade, não é uma ideia de concessão, né? É uma ideia de finalidade. Para esta finalidade, para isso. Então, realmente a nossa resposta era a letra A, em que,
em que a ideia expressada era de proporcionalidade. Agora vamos para a questão de número 9. A questão número 9 é da Unicamp. Junto aí comigo. Na última década, os sites de comércio eletrônico têm alterado preços com base em seus hábitos na web e atributos pessoais. Qual é a sua situação geográfica e seu histórico de compras? Como você chegou ao site de comércio eletrônico? Em que momentos do dia você o visita? Toda uma literatura emergiu sobre ética, legalidade e promessas econômicas de otimização de preços. E o campo está avançando rapidamente. Em setembro passado, o Google recebeu a patente de uma tecnologia que permite que uma companhia precifique de forma dinâmica o conteúdo eletrônico. Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se determinar que você tem mais chances de comprar aquele item em particular do que um usuário médio. Ao contrário, pode ajustar o preço para baixo como um incentivo se julgar que é menos provável que você o compre. E você não saberá que está pagando mais do que outros exatamente pelo mesmo produto. Aqui nós vamos marcar as partículas em destaque para que fique mais fácil para vocês enxergarem aí na tela. Nós temos dois Cs aí destacados. Se determinar, se julgar, certo? Olhem aí comigo agora. Considerando as informações presentes no trecho, explique o sentido de precificar. Então, a letra A é uma questão vocabular. A Unicamp tem o hábito de discutir isso, sempre com termos que, por meio do próprio texto, você possa descobrir o sentido da palavra. E não que você simplesmente tenha que ter ido para a prova com esse sentido estabelecido. Então, permite que uma companhia precifique de forma dinâmica o conteúdo eletrônico. O que significa aí precificar? Vocês sabem o significado. Quem me ajuda? Atribuir preço a algo, a alguma coisa, certo? Então, precificar é atribuir preço, né? Então, ali ele pode atribuir o preço de acordo com os seus hábitos, com o que o algoritmo apresenta. Letra B. Substitua os dois conectivos se destacados, fazendo as adaptações gramaticais necessárias e mantendo o nível de formalidade do período. Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se determinar que você tem mais chances. Depois, ajustar o preço para baixo como incentivo se julgar que é menos provável que você compre. Então, essa letra B aí, ela pode ser pensada assim. Caso determine, caso julgue, aí eu preciso alterar a forma verbal.
Vocês precisam de tempo para registro desta resposta? Número 10. Leia este trecho de texto. Um comediante popular, como Tom Cavalcanti, costuma dizer que a diferença está no uso da voz, não na idade da piada. Luiz Costa Pereira Júnior, A Graça do Idioma, o texto de 2006. Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta a ou as corretas. Eu vou ler de novo o trecho. Um comediante popular, como Tom Cavalcanti, costuma dizer que a diferença está no uso da voz, não na idade da piada. O artigo indefinido usado em um comediante assume no contexto função semântica valorativa. Então, ali ele está estabelecendo um valor, um juízo sobre a palavra comediante. Esse aí tem um juízo de valor ou não? Número 2. O termo não no enunciado foi usado como formador de sentido e funciona como recurso argumentativo. Ali observe que o não introduz o último elemento do texto, não na idade da piada. Não está na idade da piada. O verbo ali ficou subentendido. Este não estabelece uma relação semântica que é para que você pense o processo argumentativo do texto. Então, a defesa da ideia. A diferença está no uso da voz, não na idade da piada. Então, ele afirma uma ideia e refuta a outra. Então, pense direitinho. Número 3. O termo como no enunciado foi usado para produzir um efeito de relação conformativa. Um comediante popular, conforme Tom Cavalcanti, de acordo com Tom Cavalcanti. Então, aquele como ali traz essa ideia de conformidade, conforme Tom Cavalcanti, ou dá a entender que Tom Cavalcanti é um comediante popular. Entendido? Deem uma observada aí de novo na sentença. Um comediante popular, como Tom Cavalcanti, costuma dizer que a diferença está no uso da voz, não na idade da piada. Agora vamos cada uma das afirmativas. A cada uma das alternativas. O artigo indefinido usado em um comediante assume no contexto função semântica valorativa. Aqui, o ele está dando uma ideia de generalidade. Um comediante popular, um comediante qualquer, como Tom Cavalcanti é, certo? Costuma dizer que a diferença está no uso da voz, não na idade da piada. Então, a número 1, ela está errada. Esse 1 ele não tem ideia de valorativo. A número 2, o termo não no enunciado foi usado como formador de sentido e funciona como recurso argumentativo. Sim, porque estabelece o contraste entre as duas ideias, a primeira sendo afirmada e a segunda sendo negada num processo argumentativo. 3. O termo como no enunciado foi usado para produzir um efeito de relação conformativa? Não é expressada ideia de conformidade. Então, a melhor opção aqui para nós é a letra B. Agora, o exercício de número 11. Considere este período. Quando a grávida usa crack ou cocaína, o bebê costuma nascer hiperexcitado, irritado, choroso. As tentativas a seguir contêm trechos extraídos da revista Língua Portuguesa, número 79.
Assinala em que ocorre a mesma relação de causa e efeito expressa pelos termos destacados no trecho acima. Então, quando a grávida usa crack ou cocaína, o bebê costuma nascer hiperexcitado, irritado e choroso. Então, ali eu tenho uma relação de causa e efeito. Na primeira etapa da sentença é a causa, na segunda etapa, o efeito. E ele deseja uma alternativa em que essa relação se repita. Esta relação semântica. Veja lá. Os poetas são seres iluminados que se cansaram da formalidade das palavras e buscam revesti-las de outras significações. O poeta recria a seu bel prazer o mundo, já tão conhecido pelos outros homens, que apenas veem o visível. E quando tudo parece já estar acomodado em seus devidos lugares, é que vem, lá do Pantanal Mato-Grossense, um cidadão chamado Manuel de Barros. Ele foi chegando devagar, com a fala mansa, com os versos curtos e com um jeito bem diferente de escrever. Antes que alguém perguntasse quem era ele se apresentou bem a seu modo. Vamos eliminando uma a uma? Só um momento. Antes que alguém perguntasse quem era ele se apresentou bem a seu modo. Esse antes que alguém perguntasse, quem era ele, traz uma ideia de tempo. Antes que isso acontecesse, ele se apresentou. Ele foi chegando devagar, com a fala mansa, com os versos curtos, e com um jeito bem diferente de escrever. Esse e com um jeito bem diferente de escrever traz uma ideia de adição, e não a relação de causa e consequência solicitada ali pelo exercício, certo? E quando tudo parece já estar acomodado em seus devidos lugares, é que vem lá do Pantanal Mato-Grossense um cidadão chamado Manuel de Barros. Aqui nós teríamos que destacar a primeira. E quando tudo parece já estar acomodado em seus devidos lugares. Aqui eu tenho a oração. É que vem lá do Pantanal Mato-Grossense um cidadão chamado Manuel de Barros. Essa aqui eu vou deixar esperando por nós um pouquinho, tá? O poeta recria ao seu bel prazer um mundo, já tão conhecido pelos outros homens, que apenas veem o visível. Essa daqui está dando uma característica aos homens. Quais outros homens que apenas veem o visível? Vá para a letra A comigo. Os poetas são seres iluminados que se cansaram da formalidade das palavras e buscam revesti-las de outras significações. Os poetas são seres iluminados que se cansaram da formalidade das palavras. Existem outros seres iluminados, né? E buscam revesti-las de outras significações. Aqui é a adição. Aqui tem o mesmo efeito, é a letra C. Agora, nós vamos ter uma pequena conversa antes do final da aula, certo? Depois eu posso continuar com as questões em outro momento. A situação é a seguinte: as adverbiais são a última categoria de orações subordinadas que estamos estudando. Em sequência, nós veremos as orações coordenadas. E o que as diferencia das subordinadas? Nós já conversamos sobre isso, mas já pensando nos estudos dessa semana. As coordenadas são orações completas sintaticamente. Elas estão juntas dentro de um mesmo período, mas cada uma tem seus próprios termos. Então, diferentemente do que vimos até agora, as orações coordenadas não têm uma relação de dependência sintática. Elas não são dependentes umas das outras. É possível desassociá-las e cada uma terá seus próprios termos e continuará funcionando. O que não é possível é o quê?
não afetar o aspecto semântico. Muitas vezes, ao dissociarmos uma oração da outra, os aspectos semânticos serão afetados sim, porque elas estabelecem entre si uma relação de sentido. Então, até agora, estamos vendo orações que são subordinadas e têm uma relação de dependência. E, a partir de agora, veremos orações coordenadas que têm uma relação de independência sintática. Como tarefa, eu vou agendar o finalzinho da página 54, só as questões referentes às adverbiais, certo? Então, vocês tinham agendado já a 52 e a 53, e hoje eu agendo a 54, certinho? E com os exercícios da 54, nós vamos fechar as adverbiais e continuar com as coordenadas na aula de... Nós temos outra aula esta semana, pessoal? Nós temos um feriado aí no meio do caminho. Então, na aula da semana que vem, certinho? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula, certo? Até mais.